Lá em 1974, o Carnaval, através do Joãozinho 30, ele se tornou uma ópera. O Joãozinho 30 ele veio do teatro, né? O Carnaval tem uma competição, então não é só um espetáculo que tu vai lá. Tem hora, tem minutos para começar, tem minutos para terminar. E às vezes um detalhe bobo que seja pode bagunçar com o Carnaval todo ou prejudicar uma escola de samba. Então nada substitui a experiência. Porto Alegre ele já olhou muito para o Carnaval do Rio, mas era um espetáculo grandioso, enfim. Porto Alegre eu acho que nunca reconheceu, nunca foi humilde para dizer que é menor do que o Carnaval do Rio. Mas do ponto de vista técnico, né? De regulamento, enfim, isso está muito baseado no regulamento do Carnaval do Rio, né? Mas a gente tem as coisas nossas que são daqui, né? A gente não tem o glamour dos camarotes, né? A gente tá mais, o Carnaval de Porto Alegre está mais centrado mesmo no desfile técnico. A gente, dentro disso, tenta fazer uma excelente estrutura, com uma visibilidade cênica boa, enfim, mas ele está muito centrado na questão técnica, né? No desfile das escolas de samba. Mas o desfile organizado ele se iniciou na década de 50 para 60, né? A partir dali a visão tinha que começar a se moldar, porque a nossa primeira escola organizada foi a Praiana, que fez o carnaval organizado, com alas, com divisão de alas e tudo aqui para nós no Rio Grande do Sul, né? Então, essa evolução as pessoas têm que ter como exemplo, elas que estão vivendo o carnaval hoje, as que estão querendo entrar no carnaval, com um processo evolutivo. Então, se isso acontecer um dia e era dessa forma, no outro ano tem que ser melhor, no outro ano tem que ser melhor, no outro ano tem que ser melhor. O mundo hoje está aberto online, está para todo mundo ao mesmo tempo, né, à disposição de todos. Aquilo que alguém está vendo privativamente em algum lugar agora, o mundo todo está tendo a oportunidade de ver no mesmo momento, né? Comecei com o carnaval já lá no ano de 1983, mais precisamente, e nem foi aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, embora na Rio Tour, na prestação de serviço que eu fiz durante aqueles 2 anos e meio, quase 3 anos que estive lá, eu estava ligado mais ao Rio Centro e à Marina da Glória. Eram áreas distintas, né? Mas como nós éramos tudo da mesma proximidade, tudo do mesmo grupo, acabávamos convivendo, tudo que um estava fazendo e tudo que o outro estava fazendo, né? E isso começou a me despertar a curiosidade de como isso acontecia, né? E fui me aproximando cada vez mais. Em 85, quando eu retornei para cá, de volta depois do trabalho feito lá, a Relâmpago me convidou numa homenagem que tinha para o Dirson Catani para desfilar, né? E acabei, a única escola de Porto Alegre que eu desfilei foi a Relâmpago, né? E a única escola sem ser a Relâmpago e sem ser a Vila Isabel, que é a minha escola, na qual eu atuei por muitos anos também, foi a Império do Sol, quando homenageou a cidade da Barra do Ribeiro. Então eu só tenho 2 participações em desfiles, sem ser as participações como presidente da Vila Isabel por 18 anos. Foram essas 2 participações. Na Relâmpago, numa homenagem ao Dirce Catani, um dos grandes figurinistas que muitos trabalhou também pelo Carnaval e fez Praiana e outras escolas também. E naquela ocasião a Relâmpago. E ali, a partir dali, acabei me inserindo cada vez mais dentro do processo. E automaticamente acabei cada vez gostando mais de tudo aquilo que eu acabei tendo contato, né? E aprendendo desde ali como tudo funcionava. A partir dali não me desassociei mais do Carnaval. Me tornei presidente por 18 anos da Vila Isabel, depois já era presidente do Conselho das Escolas de Samba, ainda com a antiga ACEPARS, né, que se não tivesse sido extinta, hoje seria a associação de carnaval mais antiga do Brasil, mais antiga inclusive que a de São Paulo, né, que hoje é a mais antiga. E a partir dali, meu contato não parou mais, tanto administrativo quanto do ponto de vista prático também, de ser um realizador e um executivo de carnaval. Uma escola de samba são 365 dias por ano, é uma situação perene, uma situação permanente no seio de alguma comunidade. E o evento carnaval, esse sim, ele se dá sazonalmente, a cada data de carnaval, em forma de espetáculo, né, que é apresentado a cada ano, né? E aí sim é a hora que a gente precisa de muitos aparatos do entorno, né? Desde o poder público, a iniciativa privada e todos os prestadores de serviço que acabam dando a condição da gente ter um grande espetáculo, que é o que vai aos olhos das pessoas e que todo mundo tem a oportunidade de conhecer através desta apresentação, não necessariamente dentro das suas quadras, porque as pessoas não têm essa informação, às vezes não têm essa vontade ou não desperta essa vontade, mas quando se torna evento,
E isso desperta nas pessoas, pelo menos tentar conhecer e saber de alguma forma o que é o carnaval, né? E é nessa hora que o carnaval acaba se mostrando. Olá, meu nome é Ricardo Salomão, sou fundador e da Impacto Vento Norte, empresa de sonorização de Porto Alegre. A gente criou a empresa em 98 pelo fato que quando eu era o presidente de uma escola de samba, eu sentia falta de uma empresa de som que fosse ligada ao carnaval. E quando eu fazia shows nacional na quadra da minha escola de samba, em 98, 99, as empresas demoravam para chegar, não passava o som. Eu sentia uma falta de um toque fino no atendimento. E como eu tinha que comprar som para fazer os ensaios da escola, eu acabei comprando som e vi esse um ramo muito propício e amplo para nós crescer no mercado. Em 2001, quando eu deixei de ser presidente da escola de samba, eu tinha uma meta que era colocar som no carnaval. E como a Impacto já tinha uma grande experiência de grandes festivais, e que tracei uma meta, eu vou colocar som no carnaval e vou trazer novidades para o Carnaval de Porto Alegre. Nós tivemos um hiato de tempo no Carnaval de Porto Alegre que nos impediu de ter desfiles, né, e muito menos com desfiles com qualidade, né? E naquela ocasião eu estive no Carnaval, acho que foi de 2019, se não me engano, e eu particularmente, pela opinião que eu tenho do que é o evento Carnaval, eu me senti até constrangido comigo mesmo, né, de estar num local onde nós não tínhamos minimamente uma estrutura capaz de traduzir o que nós somos, né? E isso às vezes compromete. Tem vezes que se tu não tem condições de fazer o que tu está preparado para fazer, é melhor tu não fazer, porque tu vais vender uma coisa que não é a grandiosidade que o carnaval tem, né? Mas é apenas um ponto de vista, né, meu, que eu continuo tendo o mesmo ponto de vista e sou daqueles que muito fui criticado também em termos internos de carnaval, porque sempre procurei contratar o que tinha de melhor, né? O grande exemplo disso é a própria Impacto, né? A Impacto é uma empresa que chegou no mercado do carnaval. Hoje não creio que tenha uma empresa com maior conhecimento e know-how de executar um carnaval, né? Porque o carnaval tem umas peculiaridades que não é um evento estático, né? Ele não é um evento de palco, ele não tem uma condição de afinação de luz específica, né? Porque são vários personagens em diversos momentos, com diversos enredos, com muitas situações diferentes. Então, ele é preparado para um todo, né? E quem não tiver essa preparação, talvez não consiga apresentar com a qualidade. Cada ano que passa, a gente avalia esse teatro onde vai acontecer essa ópera e fizemos um projeto conceitual. Então, cada ano existe uma modificação. Nenhum ano a planta é igual à outra. Então, qual é a importância dessa conexão prefeitura, Liga das Escolas de Samba e a Impacto, no caso que produz o evento? É justamente a experiência. Então, nada substitui a experiência. Como a Tana falou, ninguém é substituível, mas ninguém substitui a tua experiência. E montar uma estrutura desse tamanho em 14 dias, não é qualquer empresa que faz. Eu tenho uma coisa que me marcou muito, quando meu filho hoje, que já está com 40 anos, ele aos 28 anos, ele fez um texto no Facebook, isso é importante que eu sempre conto, porque ele disse assim, tudo que eu aprendi com meu pai foi através das escolas de samba. É a maior escola de formação que alguém pode ter, é se oportunizar conhecer uma estrutura de escola de samba e entender tudo como funciona, né? Com o número de itens que lida, com a forma como tudo aquilo vai se moldando, vai acontecendo, até chegar ao momento ápice de um desfile de escola de samba, que aí sim se depreende dentro dos 60, 65 minutos que o regulamento dispõe, mas tudo que antecede um desfile de escola de samba é uma grande formação, é uma grande escola. E quando ele escreveu aquilo no Facebook, para mim foi uma hora, pô, realmente, né? Eu nunca levei ele para dentro do barracão ou com qualquer intenção de que ele pudesse um dia ter essa leitura, né? E ele teve a leitura exatamente a mesma que eu tive, né? Visitando os barracões das escolas de samba no Rio, quando tive aquela oportunidade, conhecendo tudo. E aquilo foi a mesma resposta natural dele, né? Através pública, agradecendo os ensinamentos que teve dentro da nossa casa, mas também o que eu oportunizei a ele, convivendo dentro de uma escola de samba e entendendo o que era essa cultura popular que muita gente contesta, né?
mas que é tão rica, né, que tem uma participação de volume no desenvolvimento econômico de uma cidade, de um estado, de um país, que às vezes o poder público não reconhece, e muito por culpa de nós, do carnaval também. A minha história de vida já é atrelada com o impacto, né? Eu sei que vocês ouviram meu pai falando um pouquinho aqui sobre o carnaval, então lá no carnaval eu tava sentadinha ou às vezes dormindo no recuo da bateria. Eu sempre digo que fazer um show é fácil, o palco está aqui. O carnaval, o palco está andando com a avenida, o som tem que estar mudando conforme aonde está o palco. E uma coisa que é importante também, o Neguinho da Beija-Flor diz que o carnaval é o maior espetáculo audiovisual do planeta, né? Sim. Então som e luz é fundamental.